veio hoje. Nós tivemos 10 minutos iniciais muito ruins, porque quando eles vieram do aquecimento, perguntei como estava o campo. E eles mesmos falaram para mim que em determinados lugares a bola não estava rolando, estava parando e estava escondida a água embaixo da grama, não aparecia, não tinha poça d'água, mas a bola parava. E eu mostrei para eles, então vamos fazer as bolas longas no galete, saímos todos de trás e começamos tocando bola, já iniciamos o jogo tocando bola para trás. Eu acho que o Alan Franco pecou nesses 10 minutos e foi se recuperando ao longo do jogo. No segundo tempo fez um ótimo jogo. Acho que fisicamente precisa crescer um pouquinho, assim como o Mendes fez ele tem uma ótima leitura como primeiro volante, jogou nessa função de primeiro, o Pablo foi dar um pouco mais de cobertura para o apoio do Wellington, juntamente com o David. Acho que tanto Alan quanto o Mendes quanto o David ainda podem melhorar a parte física, né? Eu acho que os três fizeram um bom jogo, o David fez o gol, mas eu acho que ele pode evoluir ainda mais, acho que ele pode jogar mais do que ele jogou no dia de hoje. O Mendes, se crescer fisicamente também, tem a proporção a mais coisas, e o Alan também. Eu acho que o David treinou terça e quarta só, mas nós precisávamos de um jogador de mais força ali na frente. Ele fez relativamente bem a função. E os outros no segundo tempo, o Alan cresceu, o Mendes cansou um pouco já no segundo tempo, por isso nós fizemos a modificação. Embora de férias, acompanhei suas entrevistas tanto antes da estreia como após a estreia, e numa delas, acho que na primeira, você falou do Mendes talvez jogando como uma espécie de segundo volante, mais adiantado. Hoje eu percebi, principalmente no primeiro tempo, que ele até às vezes formou ali um terceiro, eu vi momentos o Ferrarese saindo e ele formando ali até uma dupla com o Alan Franco. Foi por causa da característica do jogo que ele jogou na dele mesmo, ou você pensou isso? Não, porque eu treino eles todos os dias e é parte da minha função tentar experimentar se ele pode jogar mais na frente, se ele pode jogar um pouco mais atrás. E realmente onde ele rende mais, eu já tinha falado na entrevista, como primeiro, e foi onde ele trabalhou no dia de hoje, onde ele rendeu mais nos treinamentos. Eu gostaria que ele pudesse adaptar uma função um pouco mais ofensiva, mas eu acho que ele joga melhor nessa função, por isso que nós botamos ele para jogar ali e preferimos hoje um time um pouquinho mais forte de marcação, com ele e Pablo, e o Pablo fez bem a função. Ele já estava com o amarelo, ia tirar o Pablo para pôr o Nestor, mas não deu tempo. Foi nesse intervalo de a gente conversar, ajustar se faria mais alguma substituição junto com a do Nestor no Pablo. Foi o momento que, infelizmente, uma desatenção, porque uma falta não precisava dar o carrinho no meio campo, não tinha gente para trás, garoto que vai aprender. Mas o Pablo ia sair para o Nestor entrar já naquele momento do jogo. Não deu tempo, faltou pouca coisa, meio minuto, talvez a gente teria evitado essa expulsão. Rogério, boa noite, Marquinhos da Rádio Cultura de Araraquara, equipe dos campeões da bola. Queria que você falasse onde o São Paulo ganhou a partida, principalmente neutralizar o John Kennedy, né, que foi o grande destaque da Ferroviária na estreia lá em Diadema, onde você neutralizou o camisa 7 da Ferroviária. E na segunda pergunta como é que foi para você voltar à Fonte Luminosa pela primeira vez como treinador, depois de já ter jogado nas duas situações da Fonte, a Fonte Luminosa antiga e a Arena da Fonte como jogador contra o Oeste? Eu lembro dessa da Arena da Fonte em 2011, por aí, né? Contra o Oeste, acho que foi, né? E a outra eu não consigo lembrar, já faz tempo, mas eu já vim a Araraquara outras vezes para vir, né? Por isso que eu não lembro. Porque perdeu, né? Perdeu eu não vou lembrar, mas eu não lembrava dele. Eu acho a equipe da Ferroviária é uma boa equipe, né? Com jogadores. Hoje eu não jogou o Douglas contigo, foi jogador de Fortaleza, né? Ele dobrou a lateral esquerda, fez um time também mais rápido pelos lados, né? Eu gostei, botou 2 meses canhotos hoje, tirou a destra, jogou pela esquerda no último jogo. Eu acho que o que atrapalhou muito, não só a gente, tá? Mas o jogo em si foi o gramado. Não, a qualidade do gramado é boa, mas a chuva, o jogo perdeu a lógica um pouco, deixou de ser um jogo trabalhado para ser um jogo praticamente de bolas longas. Eu acho que nós conseguimos parar de sair jogando tão curto no começo, depois de ter tomado o gol, e começamos a esticar algumas bolas mais longas, e no segundo melhorou um pouco a condição do gramado, melhorou um pouco, e aí com o toque de bola acho que nós conseguimos criamos muitas oportunidades, até bem mais até do que no último jogo contra, eu nem olhei os números, mas acredito eu, bem mais oportunidades do que no último jogo contra o Ituano. Eu acho que nós somos bem assertivos hoje, desgastamos bastante o David pelo lado, colocamos o Pedrinho descansado, ele fez a grande jogada do jogo, né? Foi dele, praticamente
num contra um, no momento que nós estávamos em 10 jogadores, talvez ele fosse o único capaz de fazer uma jogada individual que decidisse o jogo. O gol não sei se foi do Caleri, do Galopo toca antes da linha, não sei se eu já não consegui ver ainda, foi do Galopo, mas a bola já estava praticamente entrando, o Galopo fecha ali por ali, entrando pelo lado. Quando nós ficamos com a menos, eu botei a linha de 4, tirei o Mendes, que já estava muito cansado, né? Colocamos o Luan com o Mendes todo, e aí o Pedrinho era o cara que podia dar velocidade com o drible, junto com o Galopo e Caleri na frente, e eles, os três, né, participaram da jogada e acabaram decidindo o jogo para a gente. Eu acho que se não tivesse chovido, se tivesse um gramado que é bom, naturalmente, sem a chuva, eu acho que teria sido um jogo melhor, mais bem jogado, mais disputado. Acho que a gente teria mais chances de jogar, fazer mais gols, mais oportunidades de gol com um gramado em condições naturais. Boa noite, Rogério. Gustavo Couto, do Sport TV. Muito se falou durante a semana sobre a relação conturbada entre São Paulo e torcida, primeiro jogo com vaias. E hoje o São Paulo vem para Araraquara, recebe aí um carinho especial do torcedor, que durante os 90 minutos apoiou, não vaiou em nenhum momento, mesmo atrás do placar, com um jogador a menos. É importante para você essa vitória com esse apoio da torcida? Acha que a conexão aí está estabelecida? Eu acho que não há uma falta de conexão. O torcedor, logicamente, que no interior vê menos a gente jogar, mas são poucas as cidades que a gente vê no Campeonato Paulista, automaticamente tem mais sede de ver o time jogar. Mas no Morumbi o torcedor sempre também apoia a gente. Ele vai no final de jogo porque o torcedor, eu falei na última entrevista, né? O ano passado, eu repito, foi um ano bom. É que nós perdemos um jogo muito importante, fora de casa, um jogo único contra o Del Valle, onde o torcedor foi e não viu seu time ser campeão, e não vê seu time ser campeão, com exceção do Paulista do ano retrasado, né, há bastante tempo. Então isso incomoda o torcedor, né, o torcedor ele quer ver sempre o time vencendo. Então lá em São Paulo nós também temos sempre muito carinho do torcedor, 45 mil pessoas, não é todo time que coloca 45 mil pessoas numa primeira rodada de campeonato estadual. Então o torcedor São Paulino ele está com fome, com vontade de ver o time campeão. E a cada insucesso, né, como é um empate em casa, né, é tratado pela gente também como um insucesso, ele reage. Mas não que a gente não tenha carinho, a gente sempre tem carinho. Onde a gente vai, como São Paulo, o torcedor sempre recebe a gente de braços abertos. Rogério, boa noite, Giovanni do GE. Queria que você falasse sobre a situação do Gabriel Neves, ele que veio por um alto investimento, segundo jogo dele que ele foi relacionado, qual que é o motivo dele não estar indo para os jogos? Bom, o Neves, eu não sei qual é o investimento feito no Neves, se é alto ou se é baixo o investimento, eu não sei. O Neves é um ótimo jogador, ele ajudou a gente muito no ano passado, né? Ele começou numa fase onde ele teve a oportunidade, quando teve a oportunidade jogou bem, até se machucar, e depois fechou praticamente o ano lesionado, um pouco, já quando voltou, um pouco fora de ritmo, já estava bem no finalzinho. Esse ano está readquirindo a sua condição. O que faz com que ele não seja relacionado é que nós temos 8 estrangeiros no grupo, né? E eu não consigo, eu gostaria muito de trazer o Neves, traria, sim, ele é um jogador importante, mas meus zagueiros são todos estrangeiros, eu tenho 3, eu ainda deixei um fora para trazer um garoto, que é o Beraldo, no banco, para arriscar jogar com a mesma dupla de zaga até o fim e descansar um jogador que é o Arnoldo. O Mendes eu queria fazer a estreia, é um jogador importante para mim, são 3, o Caleri, eu só tenho um 9, ele tem que jogar, ele tem que estar em campo, são 4, e aí eu tinha que fazer uma escolha entre outros 4 jogadores, eu só podia trazer um, então não tem absolutamente nada pessoal. Gosto muito do Neves, lamento de coração não ter na relação, e não vai ser a última vez, pode acontecer outras vezes, porque infelizmente aconteceu isso quando eu cheguei, tinham 8 estrangeiros, aí tinham 2 machucados, 2 lesionados, né? Nós temos a situação do Ferrarese, que fica até o meio do ano, a situação do Orejuela até então era inesperada, a volta do Orejuela, ela não era uma volta prevista para nós, né? Então aumentou esse número de estrangeiros, e no meio campo é o lugar que eu mais tenho jogadores como volante. Então eu prefiro não gastar um estrangeiro no meio campo, fazer, por exemplo, o Luan para o jogo, do que gastar uma vaga de estrangeiro para o banco. Isso não tem nada a ver, não tem a ver com relacionamento, com nada. O Neves é um ótimo menino, trabalha extremamente sério, é bom jogador. Agora, eu não posso mudar o regulamento. Se eu pudesse incluir 6 estrangeiros, muito provavelmente o Neves estaria com a gente no dia de hoje.
Rogério, Flávio Fernandes do Portal Araraquara agora. Gostaria que você comentasse sobre a chegada do David, sobre a estreia do David hoje na equipe, um jogador que você pediu bastante para a diretoria do São Paulo, um jogador que trabalhou bem com você também e um jogador que costuma fazer gols. E gostaria que você comentasse sobre essa estreia desse jogador. O David não costuma fazer tantos gols, na verdade. Ele é um jogador de força de lado e para assistir ao 9. O David é uma oportunidade de mercado. O Pedrinho era uma oportunidade de mercado, foi pago o mesmo valor de empréstimo do Pedrinho, o mesmo valor de empréstimo do David. Não imputem o David ao meu pedido, jogador, vamos parar com essa relação, ela é besta, ela é boba. As pessoas quererem fazer de conta que, não, o David é uma necessidade que nós temos de um jogador de lado. E é o jogador mais barato que nós poderíamos conseguir no mercado para fazer essa função. Por isso que ele veio para cá como uma oportunidade de mercado. É um menino trabalhador bom, acho que ele fez um jogo mediano, um jogo razoável, fez um gol importante para nós, mas eu acho que ele pode melhorar bastante. Ele treinou, chegou na segunda, treinou terça, treinou quarta com a gente. Eu precisava dele nessa função, que é a que ele está acostumado a jogar comigo, tanto no Cruzeiro quanto no Fortaleza. Veio para o jogo, fez seus 60 e poucos minutos. Pedrinho entrou, né, pegando já uma zaga um pouco mais descansada, amarelada, lateral mais cansada, e conseguiu fazer a jogada que deu também origem ao segundo gol. Então nós temos o David é uma opção que nós temos dentro de um sistema de jogo. Se não fosse o David, seria um outro jogador, né, como nós havíamos já pedido outros jogadores. Como nós não conseguimos trazer jogadores parecidos com o David, a última opção que nós tínhamos para a contratação imediata era o David. Teve um esforço do atleta, um esforço do seu empresário, do São Paulo, da direção, mas foi pago, vai ser pago, não sei de que maneira, não, então, R$1 milhão e poucos de reais. Assim como foi pago R$1 milhão e pouco para o Edinho vir, assim como custou 5 vezes mais o Wellington Rato, assim como custou 5 vezes mais que isso o Mendes, que são todos bons jogadores, todos jogadores importantes. Então, todo jogador tem um custo. O do David foi esse. Não é porque ele fez o gol, é o melhor jogador do mundo, mas eu acho que ele pode ajudar no contexto, né? Ora jogando, ora entrando no segundo tempo. Eu acho que ele pode ser importante. O estilo de jogo, você vê que nós passamos o ano inteiro sem ter um contra-ataque de velocidade como o Pedrinho fez no passado inteiro. Nós não conseguimos ter uma bola de contra-ataque para sair um contra um. Hoje nós não tivemos esse tipo de jogada e ajuda bastante a questão desse tipo de bola para cima do dele. Então, a pergunta era justamente essa. Que hoje, quando pressionado, teve saída rápida pelos lados. Você falou desse lance do Pedrinho, o próprio Caleri caiu 2 vezes forte pelo lado direito, o Galopa entrou com velocidade também. Você tem o David, você tem, não sei se o Marcos Paulo se encaixa muito nessa. Não, o Marcos Paulo ele não é um velocista, ele é um jogador para jogar mais ou menos na posição do que o Luciano vem atuando, ali pelo meio. Eu vejo ele mais nessa posição pelo que eu acompanhei nos treinamentos. No momento correto, ele também vai ser, se ele estiver bem fisicamente, tudo ele vai ser utilizado nessa função. Não sei que numa necessidade possa jogar, como se não for um meia muito profundo, ele pode jogar porque ele tem muito talento. Mas hoje você tem peças para poder fazer isso e você falou isso muito, bateu nessa tecla várias vezes, desde a sua chegada, inclusive. Hoje, então, com essa posição aí resolvida, você vê alguma carência que você precisa resolver? Nós precisamos urgentemente de um lateral esquerdo. Isso não é mais uma coisa que eu já conversei com a direção, já sentei, conversei com o presidente. Nós sabemos a dificuldade de dinheiro para a contratação, né? Mas a urgência é um lateral esquerdo, e eu também gostaria de ter um jogador que pudesse auxiliar o Caleri para que ele não precisasse desgastar tanto. São essas duas peças que a gente ainda procura no mercado, com mais urgência a lateral esquerda, porque nós precisamos de um jogador com características parecidas com a do Wellington, de força, velocidade, chegando no fundo. E nós precisamos eu vejo um 9 mais em posição física, assim como é o Caleri, um jogador de referência de área, né, em determinados momentos, né? Não podemos ficar sem esse tipo de jogador. Tenho treinado o Galo muito nessa função. Ele é um jogador que tem bom cabeceio, presença de área, finaliza bem. Então, nos treinamentos eu tenho tentado incutir, não é um jogador de área, de ficar, mas sair um pouco, flutuar. Eu sei que não é a posição dele de origem, mas no Banfield, no último ano que ele foi, pelo motivo que ele foi contratado do São Paulo, foi o ano que ele mais fez gols, jogando praticamente como atrás do 9. Então, nós estamos tentando, através de um bom cabeceio, boa finalização, treinar esse jogador até que não tenhamos uma peça que possa realmente ser
foi de origem, de nome de origem. E hoje eu exagerei. A quarta o Luciano me disse agora na saída que ele já se sentiu mais à vontade, que para ele ainda tem a dificuldade de jogar um pouco de costas às vezes e que isso para ele vai ter que desenvolver essa Deixa eu te característica. falar, o Luciano joga exatamente, ele recebe todas as bolas que ele recebeu nesse jogo. Se você pegar do ano passado, ele não mesmo lugar. O Luciano joga sempre de costas, porque ele não é um 9. Ele sai, eu quero você de 9, João de 9 não dá para mim, professor. Eu não gosto. Então ele é o cara que sai da posição de segundo atacante e vem receber as bolas no meio. Agora ele não precisa fazer mais esse movimento, ele já está muito mais à vontade no meio. Ele joga na exata função que ele fazia no ano passado. Vamos parar também, é outro fantasma que estão começando a criar, que o Luciano está fora. Não, o Luciano é o segundo atacante, a única função que ele tem a mais é de, muitas vezes, marcar o primeiro volante, que ele tem feito. E também, uma outra coisa, tem se dedicado bastante nos treinos do Luciano. Está no Luciano melhor nos treinamentos esse ano do que teve no ano passado. Eu acho que ele tem melhorado, tem contribuído. Hoje contribuiu muito. No último jogo contra o Ituano ele também contribuiu. Acho que não jogou tão bem, hoje ele jogou melhor do que no último jogo. Mas a função é exatamente a mesma. A única coisa que ao invés de sair da linha da área para vir para o meio, ele já se encontra nessa função com liberdade para caminhar para os dois lados. Então assim, não tem fantasma, não tem nada. O Luciano é um 10, por isso que ele botou, cadê a camisa 10? Porque eu nem sabia que a camisa 10 era dele quando deram. Foi o clube, foi uma ação do clube, uma formação minha. E ele está jogando, ao invés de jogar lado a lado com a galera, ele está vindo fazer nos jogos, por enquanto, ele está vindo fazer essa função, nada demais, não tem nada de diferença do que ele fazia antigamente. Está sendo um jogador bem útil para a gente se destacar à boa vontade dele. Rogério, boa noite. Guilherme Moura do Toque de Bola. Rogério, com a chegada desses reforços, eles jogando, conseguindo ter mais tempo de partida para poder ir bem nos jogos, qual que é a importância disso para poder ter uma maior competitividade dentro do elenco, entre vocês mesmos? A competitividade sempre existe lá dentro, é por isso que eu falo da necessidade de um outro lateral esquerdo, para ter uma concorrência maior com o Hélio, o Liseiro e o Beraldo, muitas vezes tem treinado nessa função, né? Só que são de características, um é um meio campista, construtor, o outro é um zagueiro, defensor, os dois com a perna esquerda, mas eles não têm característica parecida, não chegam nem perto, por exemplo, do característico do Reinaldo tinha, que não era um Wellington, né, de jogador de profundidade, mas ele construía muito bem o Wellington, o Reinaldo, mas sabia dominar bem aquela posição. Então nós precisamos de mais um jogador para essa posição, para estimular a concorrência, e não só a concorrência para evitar lesões, né, para que a gente possa alternar um pouco mais, como a gente alternou hoje, 4 jogadores, né, do último jogo para esse jogo. Então nós precisamos desse jogador, estamos tentando, conversando com a direção, talvez seja peça como eles urgência, né? E a competitividade é boa. A única coisa que eu lamento são os 8 estrangeiros e 3 estrangeiros terem que ficar fora. Então assim, para reforçar mais uma vez a questão do mérito, não tem absolutamente nada pessoal, não tem nada. É que 3 dos 4 zagueiros, um é um garoto, os outros 3 são estrangeiros. O Mendes é um jogador que acabou de jogar uma Copa do Mundo, eu gosto muito dele. E o Galera é meu 9. 5. Eu lamento pelo Orejuela, pelo Neves, hoje o Arboleda, eu preferi segurar ele porque o Arboleda fazia 6 meses praticamente que não jogava, né? E aí eu pensei, eu vou dar uma segurada nele para não ter nenhum problema jogar, dar um tempinho a mais para ele se adaptando. E por isso que eu abri mão hoje do Arboleda para trazer um outro estrangeiro. Mas é a única coisa que eu lamento, são 8 jogadores para 5, que diminui meu elenco mais ainda, porque a cada jogo eu não tenho 23, 24, eu tenho 20, 21, tá entendendo? Por isso, mais 1 ou 2 chegadas são importantes para ficar com um elenco aí sim mais completo e que a gente possa fazer variações. Rogério, falamos dos de linha, mas não falamos do goleiro, né? Mais uma vez o Rafael na sua escalação como titular. Dá para falar que ele é dono da posição hoje, como que ele está nos treinos, como que você observa o goleiro hoje de São Paulo? Eu acho que o Rafael é um goleiro que jogou pouco ao longo dos últimos anos, né? Eu tive no Cruzeiro e gostaria de ter dado oportunidade para ele, mas não foi possível, porque o tempo foi muito curto no Cruzeiro. E o tempo passou, ele foi para o Atlético para jogar, infelizmente trocou o treinador naquele período. E o São Paulo é um treinador também que gosta muito de inserir o goleiro no jogo, né? E preferiu trazer o Everson, que é um ótimo goleiro e também tem o jogo pelos pés. Eu acho que essa questão, ele tem que trabalhar um pouco mais, a questão de construção de jogo, que é importante para a gente em determinados jogos, que ele construa melhor. Embaixo do gol, ele é muito bom goleiro, né?
como pessoa, ele é excepcional. Eu já tinha trabalhado com ele no Cruzeiro, sabia da qualidade dele como pessoa. Lamento ter 3 goleiros que eu acho ótimos goleiros, bons goleiros, qualquer um dos 3 poderia jogar. Quem sabe no futuro agora, próximo, a gente possa fazer uma alteração, um jogo ou outro, para que a gente possa deixar eles também com ritmo de jogo. Hoje nós optamos pelo Rafael porque eu achei que no último jogo não tinha nem como fazer uma avaliação, porque ele não defendeu 2 bolas, assim, não teve chute a gol praticamente, né? Não teve nada. E aí hoje ele até fez uma grande defesa, né? Uma bola que foi adiantada ali não lembro quem que era dos jogadores que estava à frente, mas ele saiu do pé, fez uma boa defesa. Vai ganhando confiança, vai ganhando a empatia do torcedor, que eu acho que é bom para ele, né? Vai ganhando confiança. Mas nós temos o Felipe, temos o Janderlei, eu gosto muito com os pés. Eu até acho eles num nível superior ao Rafael, por isso ele tem que trabalhar para desenvolver isso, mas é um cara que nos ajuda muito e tem uma voz ativa boa, uma liderança boa, mais do que tudo tem uma postura como homem que eu acho que é bacana. Sim. Ouvimos o técnico Rogério Ceni, técnico